Oi, linda! Quanto tempo? Tudo bem contigo? Tudo! Tava, Boa. tava falando pro público. Eu entrei, mas o celular que está aqui É o meu? no E o meu pedestal é sempre o mais dele. atrasado. Mas por que que não tá? O teu não tá girando ao vivo, no meu tá. Sai, entra de novo, desliga. Ai, Estamos pessoal, aqui é a Jaque, o doutor Boa tarde. Rafael, maravilhosos, meus terapeutas favoritos. trabalho que a gente tem cuidar de uma boneca dessa, né? Ah, Trabalho incansável. Uau. já que estava falando para eles das aulas que tu dá na segunda-feira, que são incríveis. Eu vou tirar aqui os comentários agora para vocês aparecerem bem. E depois a gente olha as perguntas. Que se alguém tiver alguma dúvida, pode ir colocando as perguntas ali, que depois a gente responde. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por aceitar o convite. É sempre um prazer. Nós é que agradecemos o convite. É um prazer Estar com você, estar sempre, contigo, né? e com... Faz muito tempo, foi segunda que a gente estava junto. Gente, eu quero dizer para vocês, esse pessoal é muito sortudo, muito sortudo. Não dá para ir com eles em evento nenhum, porque eles pegam todos os prêmios. Vamos junto, né? Que a energia boa passa. Porque, olha, foi assim, ó, 3 cadeiras na sequência da nossa turminha lá, foi sorteado. Sim, foi muito bom. Era energia muito boa lá. Mas então, o público está muito interessado em saber sobre a desparasitação. Porque a gente sabe, desde criança, escuta falar sobre isso, a gente tomou remédio de vermes quando era criança, mas depois nunca mais se falou, nunca mais se tomou, e não se sabe a importância disso. Sabe que tem que fazer, mas é aquela coisa, é como se fosse tomar água. Não se dá a importância. Isso, a gente, vou fazer uma primeira parte, assim, que para a gente parar e pensar. Nós vamos falar sobre desparasitação, né? Por que só será que em crianças é necessário fazer? E a gente, até um ano atrás, um ano e pouco, nós não atendíamos crianças, tá? Hoje a gente, devido à demanda, e a gente não trata assim casos leves, não. Que vem para a gente são casos bem complicados, bem pesados, né? E aí a gente vê até na questão das crianças não está sendo feito certo. Então eu acho assim, ó, um assunto extremamente atual, necessário, e a maneira com que a Adriana está gerindo os grupos, né, fazendo essa orientação de uma desparasitação correta, eficiente, não paliativa. E a gente vê que hoje, em crianças, realmente as coisas estão sendo colocadas assim, objetivamente, tá? Então, se lá, quando crianças, né, o papai e a mamãe já davam essa orientação, você não tem essa pergunta com você, por que agora de adulto, um organismo mais tóxico, com a minha imunidade em determinada parte mais baixa, por causa até do estresse que eu sou exposto, que não é essa preocupação hoje, de uma maneira geral, com a desparasitação? Então, o Rafael vai abordar bem isso, gente. O que está por trás dos síndromes, dos sintomas, dos problemas de saúde dos adultos e que não é falado. Muito importante. Então, pessoal, assim, ó, eu já falo sobre isso já há muito tempo, e por isso eu digo, fico muito grato com esse convite, porque ele é muito importante. Há pouco tempo atrás, eu fiz um vídeo, tá lá no nosso canal, tá no Instagram, tá na página, que eu achei muito importante, porque a gente passou aí, está passando por uma pandemia, né?
E as pessoas ficam perguntando, vacina, não vacina, faz isso, faz aquilo, o que eu faço, o que eu não faço. E eu me senti no dever de colocar um vídeo público e não só isso, chamar para um evento também online, para que as pessoas entendessem que, no mínimo, elas teriam que melhorar a sua condição de imunidade. Isso era muito importante para o momento que a gente vem vivendo. E de que forma fazer isso? Uma das coisas que eu abordei muito foram passos, eu acho que a Adri estava nos acompanhando, né, Adri? Foram Sim. passos simples. Eu digo, eu não vou inventar aqui coisas que tu não possa fazer no seu lar. Mas uma das primeiras coisas que tu faz, quando tu tem a tua casa, por exemplo, tu vai, eu quero embonecar minha casa, eu quero deixar ela bonita. A primeira coisa que você faz, o que que é? Limpar. A primeira coisa que tu faz é arredar tudo do lugar que tu tenha, faz uma limpeza, dá trabalho, claro que dá. Recoloca as coisas no seu lugar e tu vai sentir o prazer de ter feito aquilo, que deu um pouco de trabalho, mas que tem um grande êxito na tua vida. Assim é com a gente também. Nós, juntos aí, para querer adquirir imunidade, que é tão importante para nós, a gente precisa passar por uma limpeza. Claro que esses opositores que nós vamos falar hoje, eles também estão envolvidos com ativar a imunidade. Só que quando tem equilíbrio dos soldados. Agora, se eu tiver muitos soldados opositores, consequentemente eu vou ter um sério problema ou vários problemas. E isso é muito importante cada um de nós entender e fazer as ações devidas para que isso não aconteça. Então vamos começar pelo iniciozinho, o mais básico. O que é parasitas? Já que eu estou falando de fazer uma desparasitação, o que é um parasita? Que não é um, são centenas de tipos de parasitas que temos. Mas o que são eles? São seres vivos que vivem dentro de outros seres vivos, absorvendo nutrientes para a sua vida, certo? E não que eles não pudessem viver fora desse hospedeiro, porém é muito mais vantajoso estar lá. Eles têm nutrientes, eles têm tudo que eles precisam ali. E não tem como a gente estar isento deles. É comum ao nosso dia a dia, não tem como eu não tê-los. Todos nós temos. Porém, eu tenho que fazer um controle da população, para que eu realmente tenha todas as minhas funções livres para ter uma boa qualidade. Claro que depois vai depender de ter nutrição, depois vai depender de várias outras coisas. Porém, se eu não faço esse controle, eu posso entrar em rota de colisão com a minha vida. E é isso que nós vamos ver hoje. Então, pessoal, você pode sentir um parasita dentro de você? Pode. Até pode, mas é muito raro. A gente não nota que tem eles. A gente vai vivendo. Não é? Tem desconfortos que podem ser também sinais de infestação deles. Aí sim, desequilíbrio. A gente começa a sentir alguns sintomas. Quais, assim, alguns? Pouquinhos, porque pode ser vários. Dores abdominais, inchaço, diarreia, comichão anal, anemia. Olha aí, ó. Opa, anemia, fraqueza. Obstrução intestinal, problemas respiratórios, diabetes. Quanta coisa, hein? Olha só, isso vai ser uma pergunta até logo depois, tá? A gente, na grande maioria das vezes, acha que esses parasitas estão somente no nosso intestino. Ah, tá lá no bucho. Se engana. Eles estão no corpo inteiro. Infelizmente. Já não ouviu falar de sair parasitas pelo olho? Né? Né? De ficar, ai, que nojo. Mas
Infelizmente faz parte. Não é assim? Então, pessoal, é muito importante que a gente preste atenção nisso. E como dado o exemplo que a Jaque deu, puxa, o que é uma diabetes? É um exemplo muito legal de a gente falar. O que é uma diabetes? Ela é uma doença genética? A gente escuta muito isso. Ah, uma doença genética. O que é genético? A predisposição? Sim, porque pai, mãe já foram diabéticas ou são diabéticos. Né? Nós temos vários interagentes. Eu vou me lembrar de um aqui mesmo, que pai e mãe são diabéticos. Então, teoricamente, se só simplesmente fosse genético, tiveram 5 filhos, todos têm que ser diabéticos. Não, somente 2 eram diabéticos. 3 não eram diabéticos. Então, quebrou essa regra. Então, é óbvio que eu trago uma informação intracelular da minha árvore, das árvores genealógicas. Certo? Então, eu posso vir com essa predisposição. Porém, a efetivação da diabetes vai depender muito de mim, das minhas ações, do que eu faço, do que eu replico de padrões genéticos. Isso é importante a gente prestar atenção. Agora, que mecanismo é esse? Olha como eu tenho envolvimento do danado do parasita. Eu nasci e, de repente, eu tenho um nascimento difícil, a mamãe estava preocupada com alguma coisa, com a falta do marido não estar, ou de algum problema, né? Já reconhecido pelo sistema dela, e só o fato dela estar assim, ela está excretando hormônios no corpo dela, como cortisol e adrenalina, que fazem toda uma diferença. Hormônios necessários, a gente acorda com eles e tentamos desligá-lo à noite. Mas vamos lá, eu preciso deles. Para me levantar, para andar, para ter ação, reflexo, mas também luta e fuga. Toda vez que eu estou em luta e fuga, meu sistema compreende como luta e fuga, ele começa a ser excretado. E aí ele é um problema. Então, estou dizendo nascimento, não precisa ser somente problemas tipo foi tirada a fórceps, foi estava enrolado, isso, no cordão, como várias outras coisas que seriam um problema físico da criança. Não somente isso, como também emocional da mãe naquele momento do parto, que é para a criança o poder de si, quer dizer, ganhar a vida. Esse é um primeiro sinal que pode acontecer, que ajuda muito essa pessoa a começar a andar neste caminho. Que mais? A vida é um obstáculo para todos nós? É, claro que ela é. Todo dia a gente tem que lutar por ela. Agora, se eu percebo os obstáculos da vida como tristeza, e principalmente nesse eixo da tristeza, aquilo que me entristece me faz ter mágoas, consequentemente eu tiro a energia. Vamos comparar como se fosse a imunidade do meu corpo. Quando eu tenho uma imunidade boa, eu posso estar no mesmo ambiente com pessoas gripadas, por exemplo. Eu pego? Não necessariamente, porque se a minha imunidade é forte, isso não acontece, certo? Os órgãos também são assim, mas vamos falar que é uma energia. Se eu tenho mágoa oriunda, não de uma raiva, que raiva também pode me dar mágoa, mas de uma tristeza, porque tristeza é tristeza é fechada, tristeza. Então, do eixo da tristeza, raiva não, raiva é ativa, né? Eu tô com raiva, fico magoado pela raiva, eu estou ativo, eu estou com força. Isso até não traz um dano para esse órgão tão necessário que é o pâncreas. Vai trazer um dano maior a raiva para a parte hepática. Mas a tristeza, que é fechada, negra, escura, se ela me traz o sentimento da mágoa, baixa a energia do pâncreas. Então, como eu disse, fiz uma comparação com imunidade, energia baixa, eu fico vulnerável a qualquer coisa. Certo? Então, consequentemente, agora aqui eu posso ter deixado uma porta aberta para um oportunista. Quem? Parasitas. Porque parasitas podem estar no meu fígado, podem estar no cérebro, mas eles podem também estar no pâncreas. E aqui ele detona muito facilmente o bom funcionamento do pâncreas.
E, normalmente, pessoas que se entristecem e sentem o sentimento da mágoa, eles querem ter afago por intermédio do quê? Muitas vezes de hábitos ruins, como uma alimentação ruim. Normalmente, uma alimentação que pende para o doce, que dá uma falsa alegria, energia. E, consequentemente, por estar envolvidos com aquilo, ou o doce diretamente, o açúcar, ou aquilo que se transforma em açúcar, né, que são os carboidratos, principalmente os de cadeia simples, como tudo que vem de trigo, esse tipo de coisa. Consequentemente, eu estou dando alimento para quem? Para esses indivíduos que eu não desejo. Então, eu estou dando força ao inimigo, a esse exército todo aí que nos contém. No caso do pâncreas, né, Rafael, o mais comum é a Ascaris lombricoides. Isso, então é interessante, ó, já sabemos até o nome do indivíduo. Eu tenho um hóspede com um nome. O que é interessante falar é que, assim, pessoas com diabetes, normalmente 99% dos casos têm esse parasita. Ah, tá, então vou sair da live aqui e vou fazer um exame de fezes. Gente, é muito ultrapassado. Exames laboratoriais hoje a nível de Brasil, tá? Então, assim, o exame de fezes não vai identificar. Você precisa ter uma exacerbada No mínimo 10 exames para tu identificar parasitas nas fezes. Isso. Então, vejam bem que não é tão simples assim. Ah, mas eu faço exame de fezes, não dá nada. É normal. Você acha que não tem? Não se engane, né? Então, também é uma ineficácia muito grande, tá? Em relação a isso. Ah, eu quero uma comprovação de que eu tenho isso e aquilo. Se você for atrás, vai ser bem difícil de relatar. Hoje, os exames existem aparelhos de biorressonância magnética, quântica, né? Porque o parasita ele também tem uma frequência. Tudo no nosso corpo é frequência. E a gente identifica isso, né? A frequência do parasita, esse Ascaris lumbricoides, a Lamblia intestinalis, que é difícil de tratar, porque ela tem 2 ventosas. Então, quando a gente fala até em questão de parasitas, nós temos os de ventosas e os que não têm ventosas. Os que têm ventosas cai todo o corpo e a ventosa fica lá grudadinha. Então, por isso, da necessidade do protocolo contínuo, não só chegar naquilo que todo mundo fala, ó, uma dose única. Não vai resolver, gente. Não vai resolver. O tratamento que a gente indica, né, a desparasitação que a Adriana aí está colocando no grupo, é contínua, sim, tem um período longo de tempo, tem algumas questões com chá, isso também, aquilo. E muito importante, ela ser repetida depois. Mas por que? Se eu já tomei tantos dias de gotinhas dos olhos, as cápsulas, ainda vou ter que repetir? Já limpou tudo. Muito bem. Mas é que quando a gente faz o primeiro protocolo, mata os adultos. Só que não mata no primeiro dia, nem no segundo. Aí vocês imaginam que um protocolo lá de desparasitação de uma dose única, que efeito que tem, né? Eles, durante o período em que eles estão se reproduzindo, em que você está fazendo a desparasitação, eles estão, o quê? Colocando ovos. E a desparasitação, ela não tem essa que a gente ensina, nem muito menos a outra, de matar os ovos. Então, por isso, a necessidade de se repetir. Não faz uma perna só. Tem que fazer a segunda perna também. Tem que prestar atenção na orientação que é dada. Isso tem estudos científicos que comprovam. Então, assim, naquele período que vai girar em torno de uns 15 dias, né, Adriana, mais ou menos? Isso. E também não é uma vez só, porque os ovinhos não estouram de uma vez só.
viu galinha chocar ovo. A não ser chocar aquelas estufas, né? Mas a galinha, quando tem está chocando os ovinhos, eles não estouram todos no mesmo momento, nem no mesmo dia. Depende de algumas variáveis. Né? Depende de variáveis, e assim é o nosso corpo também. Então, por isso, prestar muita atenção nas orientações que são dadas no grupo para fazer certinho. Tá bom? E aí a gente está fazendo a cada estação, a cada 4 meses, essa desparasitação. Por estação, por entrada de nova estação, né? Isso. É muito importante isso, muito mesmo. Porque aquilo que eu estava falando, olha só, uma diabetes que tanto se fala, puxa, tem alguém neste mundo, né, neste meio de parasitas, né, Adriana, que acaba dando força e faz a coisa acabar acontecendo. Tu viu que tem genética envolvida? Tem, mas não é só ela, e nem perto disso. Né? Tem sentimentos envolvidos, tem situações que a pessoa pode ter passado, história, tem. E olha onde vai chegar numa diabetes. Hoje tu vê aí muita gente com esse problema. Tem vários outros, né? Já ouviu falar de cisto de tênia? Já ouviu falar? Não, né? Muito pouco. Tênia já. Mas cisto de tênia já ouviu falar? E tu sabia que a gente pode ter cisto de tênia no cérebro? Olha isso. Meu Deus. Como é que eles eclodem? Então a cada tanto tempo também, coisa e tal. Esse não. Esse ele fica lá. Está lá. Esperando uma oportunidade. E quando é que eles podem eclodir? Quando eu tenho falência da minha imunidade. Quem é mais propenso a isso? Quem é mais propenso, não quer dizer que tem que ser eles. Quem está na terceira idade. Por quê? Porque realmente, no que a gente vive, da maneira que se vive, normalmente essas pessoas vão tendo uma degradação natural da imunidade. Então, eles têm que começar a cuidar muito mais. E aqui, nesse momento, dependendo do estágio, da situação desse serzinho, elas podem eclodir. E aí, consequentemente, são sérios problemas cerebrais. Olha como é importante a gente fazer essa limpeza que eu falei antes e saber cuidar da sua imunidade, saber cuidar das suas emoções. Isso é muito importante. Estresse, agonia, coisas que complicam a vida da gente, naturalmente, deste porte, elas literalmente derrubam a nossa imunidade. Eu posso ter uma imunidade muito forte, porém, se eu me deixar entrar em estresse, em agonia, onde entram muitos hormônios no meu corpo, essa minha imunidade naturalmente cai e rapidamente ela cai. Então aqui, mais uma vez, como eu dei exemplo do órgão, mas agora eu fico vulnerável. Então, pessoal, é muito importante passos tão simples que não sei se tinham conhecimento, mas os antigos sempre se preocupavam em fazer esse controle. Porém, se perdeu no tempo. Teve essa última geração, geração dos nossos pais, a nossa geração, e simplesmente se perdeu. Não entende mais essa necessidade. Parece que adulto, como a Jaque entrou falando, não tem mais necessidade mesmo. Eu sou forte, sou grande, sou forte. Isso é coisa de criança. Aí tu dá lá para a criança, tu vai lá e dá um comprimidinho, dose única. Não, comprimidinho não, criança não, dá um líquidozinho, né, dose única, e tá pronto. E na realidade tu só tá, olha só, tu tá mais dando força para ele que outra coisa qualquer. E sim, e se a pessoa também não dá no período certo, né, Rafael? Isso é muito importante. Tem, assim, várias coisas envolvidas. A mudança de estação, que foi falado também, né? Então, prestar atenção nisso. Então, olha que bacana essa corrente do bem que é criada, né? Com o intuito de propagar essa informação que deveria ser ensinada na escola. Coisas de saúde deveriam ser cadeiras lá na escola
para desde criança você aprender a se reconhecer no seu emocional, a alimentação correta, hábitos de exercício, né? As emoções, nós teríamos uma geração muito mais saudável. E eu, falando de criança, que criança não é muito apaixonada pelo modismo do sushi, né? Não temos nada contra. Rafael não gosta muito. Mas o que eu quero dizer para vocês é que até em consultório a gente acaba encontrando problemas de fígado e que não se consegue resolver. Então, quando a gente tem aqueles pacientes que têm um poder aquisitivo, plano de saúde, coisa e tal, que pode fazer um exame mais a fundo, gente, vocês não queiram ver o que é um parasita caminhando no fígado da pessoa. A imagem é muito ruimzinha. Meu Deus. Então, assim, cuidados aficionados por sushi, né, pelo peixe cru, porque lá do outro lado Japão, são águas mais frias, profundas, frias. salmão de águas profundas e geladas. Aí é bom. Não são salmões de cativeiros aqui, né, que é dado até uma substância para colorir A carnezinha dele. Então, olha, gente, um cuidado que se tem que ter, tá? Então, quem faz uso, mais importante tomar o cuidado. Mais importante ainda, porque antigamente só se falava, o parasita da carne de porco, tudo bem. Mas hoje, o modismo, o pessoal se descuida hábitos de higiene e saúde relacionado ao peixe, tá? E essa interagente que nós acabamos atendendo, foi identificado isso, um parasita, e ela aficionada por sushi veio do peixe cru, tá? Esse parasita é bem complicado. Não fui um, se não me engano, eu tenho 2 ou 3 casos que eu me lembro muito bem relatados. Então, assim, é aquela coisa. Mesmo lavando frutas, verduras, fazendo o cozimento das carnes corretas, mas isso é dentro da sua casa. E quem que não faz uma boquinha fora de casa? Lá, você não sabe como é que foi feito a parte de higiene, né? Como é que foi cozido os alimentos, esse tipo de coisa. Então, não vale a pena você parar e elevar a sua imunidade? E não existe a questão de elevar a imunidade sem desparasitar. Uma coisa está atrelada à outra, né? Jaque, como é que eu faço para cuidar da imunidade? Rafael, quer treinar a minha imunidade? Primeiro, a base do que tomar suplementos, né? A gente indica vitamina D, vitamina C, K2, K7, isso. Gente, o arroz com feijão, primeira coisa básica. Se você quer mudar a qualidade de vida, está preocupada com a sua saúde, princípio básico. Primeiro, desparasitar. Sabe por quê? Você vai colocar ouro para dentro, e quem é que vai ficar forte? O teu organismo ou os teus companheiros ou companheiras que estão aí dentro com você? Os nossos bichinhos. É uma dica extremamente para essa raciocínio e toma as atitudes certas. E vamos lá. Tá? Isso eu acredito que vai ser bem acho que detalhado, né, no momento propício, mas vamos lá. Como a gente disse, será que é tomar uma medicação, um adulto, um comprimido e deu? Será que é só assim? E em qualquer momento do mês, será que é assim? Será que não tem envolvimento de lua? Os antigos davam numa lua, mas porque eles tratavam com remédios naturais. Então, eles davam numa lua, porque se a criança tinha infestação, para que não desse problemas, né, nó nas tripas, como era dito antigamente, não subisse as vias aéreas, né? Esse ataque de bichos. Então, tinha uma lua específica, mas não é que a gente usa hoje. Por quê? Porque hoje tu usa algo muito mais forte, mais poderoso, e, consequentemente, eu não tenho mais esse problema. Então, tu dá para poder fazer essa limpeza maior, tu dá
em luas específicas e no tempo mínimo necessário, certo? E para pegar os adultos e depois para pegar os que eclodem. Então, tem que ser feito dessa forma. Ah, dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas tem que ser feito assim. Mesmo com medicação química, oriunda de farmácias, mesmo sendo químico, a gente tem que fazer as repetições e a replicação. É necessário, e que seja nas luas corretas. Isso é muito importante. Só que, quando eu faço com um químico, eu trago muito químico para dentro do meu corpo, ao qual ele me intoxica, e eu tenho que fazer uso em complemento de produtos como o NAC, né, que é a acetilcisteína, N-acetilcisteína, para proteger o fígado, porque eu, na realidade, começo a botar uma toxina para dentro e eu preciso dar fôlego para ele se reestabelecer. Então, tu ainda tem que dar também medicação para desintoxicar o coitadinho. Agora, é possível fazer com produtos naturais? É possível monitorar as minhas emoções, como dito antes, com algo natural? É possível eu fazer essa eliminação de parasitas com algo natural? Por exemplo, os óleos essenciais, que são fantásticos, porque são muito concentrados, vêm da natureza ao qual é muito semelhante com o meu mecanismo de funcionamento, então é muito aceitável pelo meu corpo, certo? E dando na quantidade, os produtos corretos, na quantidade correta, no período correto, e replicando isso no tempo correto, você vai conseguir fazer o ajuste dessa população dentro de você e, consequentemente, se livrar disso. Eu não sei se aqui a gente vai ter tempo suficiente para falar em detalhes, mas é muito importante buscar essa informação, porque é muito possível você fazer esse processo sem a necessidade de intoxicar o corpo com químico. Nós muito tivemos que fazer a indicação de química e tudo mais, porque é muito necessário, mas tendo cuidado de desintoxicar o corpo. E hoje a gente tem a possibilidade, isso já vem sendo feito aí muito tempo pela Adriana, o procedimento de fazer com produto natural como óleo essencial. E é fantástico, tão concentrado ao ponto de conseguir fazer esse trabalho muito bem feito de limpeza. Em Rafael Jaque, tem aqui a pergunta da Maria Alice, que ela pergunta: e a alimentação no período da desparasitação, como sugere? Bom, importante. Tanto num processo alopático quanto no processo com óleos essenciais, a gente sempre pede que haja a redução do alimento principal dos principais parasitas, a redução da ingesta de açúcar. Né? Então, fazer uma alimentação mais branda, mais equilibrada, com certeza vai ajudar e bastante. Jaque, mas se não der, os óleos essenciais vão ter a eficácia necessária também. Mas, se eu sou uma pessoa regrada, ou estou tentando ser, com certeza vai ajudar muito fazer uma dieta mais restrita em carboidratos e o próprio açúcar, né? E eu gostaria de fazer uma deixa que, quando você trabalha óleos essenciais, o inteligente, além de não intoxicar o meu organismo, eu vou estar trabalhando também minhas emoções. Eu vou estar trabalhando, por exemplo, vamos citar só o caso do orégano, que é o óleo né, do carro-chefe da desparasitação. Ele é tido como o óleo do desapego, da humildade. Olha aí, a Adriana mostrando. Isso. Então, assim, faça a experiência, essa experiência de se provar e ver se você, depois da desparasitação, não vai ficar mais tranquilo. Porque também uma infestação de parasitas causa irritabilidade, causa negatividade,
E o orégano, ele trabalha muito isso, a negatividade, o acumulador, aquela sensação de que a pessoa tem que estar sempre certa. Opa, é um anti-inflamatório potente, natural, né? É um antioxidante. Ele é considerado um dos maiores antibióticos naturais Olha que podem só. ser utilizados. Então, quando a gente está entregando um pacote de desparasitação, mas se a gente fosse mensurar isso em qualidade, em quantidade de benefício para o seu organismo, olha um tratamento de desparasitação que ajuda no teu emocional, ajuda na desparasitação que vai fazer e ajuda a equilibrar o teu organismo. Sim. E já que, Rafael, como a gente já faz há algum tempo, a gente sempre tem relatos, né? E a gente tem relatos de diminuição de dores pelo corpo, de gases e barulho abdominal. Pessoas que tinham reincidência de infecção urinária pararam de ter essas reincidências. Sabe? Então. E a desparasitação, né, Adriana? Ela não trata só a parasita, ela vai pegar fungos, bactérias, vírus, né? Vários tipos de hospedeiros que temos no nosso organismo. E como a gente disse no início da live, né? Uma das coisas pode pesquisar, qualquer um aí pode pesquisar o que. Só que a gente não relata. Por isso que eu disse, você sente o parasita dentro de você, dificilmente. Você sente um companheiro lá. Porém, sintomas existem, como dores abdominais, inchaço, tá lá, é só pesquisar que está escrito. Não é uma coisa, isso diz que está acontecendo da pessoa melhorar esses quadros, isso é mais uma prova que esse protocolo funciona. Por quê? Em muitas pessoas, as dores abdominais, os inchaços, as diarreias, a falta de respiratória, problemas respiratórios no pulmão, gente. No próprio período. Pesquisem Opistores filineus. Na própria pandemia aí, que muitos faltando ar, isso e aquilo, e foram, na realidade, a gente foi ver, essa pessoa não estava com Covid ou isso e aquilo, não estou dizendo que não existe, não é isso aí, mas não estava com Covid, eles estavam com o parasita no pulmão, fazendo uma diferença tremenda na parte respiratória da pessoa, a pessoa se sentindo mal, sem ar, muito mal mesmo, na realidade do parasita. Quando a gente fez a eliminação do parasita, a pessoa voltou normal, 3, 4 dias depois estava tomando banho de piscina, gente. Então, assim, olha a diferença que é. Então, isso que tu está relatando, nada mais é que a comprovação que o protocolo ele funciona. E aí ele tira, naquelas pessoas que já estão aparecendo esses sintomas, ele elimina esses sintomas. É fantástico. E é importante que quando um da família faça, que todos façam, certo? E os bichinhos de estimação também. Também. Ok. Nem que o dele, se não quiser fazer, apesar que tem protocolo para os animais, mas se não quiser fazer, quer fazer com químico, farmácia, ok, tudo bem. Mas todos, quando um faz, todos da casa fazem. É muito importante isso. Esse pessoal... Contaminar aí o ente querido pelo beijo também. Olha só. Então tá, gente, que aula fantástica. Muito obrigada, pessoal. Essa aula vai ficar gravada. Compartilhem com os amigos de vocês. Quem não está no grupo de desparasitação, que a gente acompanha todos os dias, passo a passo, o que vai fazer, porque é a forma da gente parar de procrastinar, é fazer em grupo, fazer juntos. Então, nós vamos fazer uma desparasitação, uma limpeza em grupo, tá? A gente já tem mais de 3 grupos, tem um público muito grande lá. Pessoal, sigam o Dr. Rafael e a Jaque no Instagram. Isso é Instagram. Só buscar lá no Instagram. De lá tu pode ir para o site, pesquisar coisas lá dentro. Tudo que for bom, absorve. O que não gostar, deixa de lado, mas absorve o que é bom, tá? Aquilo que realmente vai fazer diferença para você, por favor, faça. E isso de fazer grupo é tão interessante, Adriana, assim, parabéns para você. Parabéns, Porque o que acontece? Maria Alice, tem muitas pessoas que se boicotam
começam algo, não terminam, isso é natural, tá? Não é só você aí que está me olhando, eu faço isso, não é só você. Muitas pessoas fazem. De vez em quando nós também E o que fazemos. acontece? Claro, faz parte da correria, isso aqui, me esqueci. Mas quem boicota você é o seu inconsciente. E normalmente ele faz você esquecer de algumas coisas que são importantes para você. Então, comece a lutar contra isso e traga o seu inconsciente a ser o seu parceiro e não o seu opositor. Como é que tu faz isso? Mais uma vez, agradeço a Adri, que faz um grupo, e eu vejo lá, ela informa, ela lembra, ela faz... O que acontece? É uma ajuda. Essa dupla é uma de ajuda, é incansável. É uma ajuda para que você lembre e busque não se boicotar. Então, foi avisado no grupo. Então, eu ia sair, quase que não ia tomar. Então, vai lá, volta e toma. É para você. É para você. Você que vai melhorar. Você que vai ter esses sintomas que a Adri disse, ou não. Eu não preciso ter sintomas para tê-los, certo? Mas você vai eliminar aquilo que, na realidade, suga de você os seus nutrientes para seguir vivendo. Maravilhoso. Gratidão. Pessoal, toda segunda-feira, às 20 horas, a gente tem aula com a Jaque. Uma aula incrível. E de vez em quando o Dr. Rafael aparece por lá também. Então, olha, chame no direct, eu, a Maria Alice, eu, a Jaque, que a gente passa o link para vocês. Participem. Cuidar da nossa saúde é nossa responsabilidade. Não é de remédio, não é de médico, não é de ninguém. É nossa responsabilidade. A saúde é nosso dia a dia. Gratidão, gratidão, Rafael, Jaque. Adri, Maria Alice, obrigada. Um abraço. Gratidão, pessoal que está ali assistindo. Tchau, tchau. Tchau. Beijo a todos.